iniciar. Então, eu quero calcular a integral de 0 a mais infinito. Função x² elevado a menos x ao cubo dx. Então, toda integração imprópria, ela vai ser igual a um limite. Se esse limite existir, se esse limite puder ser mensurado. Se o resultado desse limite não existir, a gente vai dizer que a integral diverge. Então, é o limite, quando n vai para infinito, da integral de a gente vai para mais infinito, de x² é elevado a menos x ao cubo dx. O que é que eu tenho que fazer agora? O primeiro passo é a gente encontrar quem seria a integral, a primitiva dessa função, né? A primitiva dessa integral. A gente vai fazer o processo de integração indefinida. Então, primeiro passo, primitiva. Para encontrar quem é a primitiva, eu ignoro inicialmente os limites de integração. E aí vou tentar encontrar quem é a primitiva dessa função usando técnicas que eu já tenha trabalhado, tá? Se a gente observar, a gente tem um trecho aí no integrando. A gente tem um produto de duas funções, uma função potência e uma função exponencial. Quando a gente tem esse tipo de produto, a gente deve tentar sempre iniciar fazendo uma substituição. Para fazer a substituição, a gente tende a observar se existe trechos do meu integrando que são dados por uma composição de funções. Se a gente quer tentar, a gente tem uma função exponencial que a gente não esperava que viesse esse expoente dessa forma, a gente esperava que viesse somente um x, e o que aconteceu foi a gente retirou a variável x, substituiu pela função menos x ao cubo. Então, nesse trecho que envolve a função exponencial, a gente tem uma composição. Então, é nesse trecho que a gente deve iniciar uma mudança de variável, tá? Para tentar executar pela técnica mais simples. Então, vou dizer que U é igual a menos x ao cubo. Du, então, vai ser menos 3x² dx. Quando eu faço essa mudança de variável, vou fazer a substituição aqui, a gente observa que esse trecho já estaria resolvido, o trecho que envolve a exponencial fica elevado a U. E o que restou aqui dentro do meu integrando, x² dx, isso aqui é igual a du sobre menos 3. Então, du sobre menos 3 é x² dx. Du sobre menos 3, na verdade, é menos 1/3 de du, tá? Isso aqui é igual a x² dx. Então, minha integral vai ficar integral de e elevado a 1, x² dx vai ser menos 1/3 de du. Então, esse aqui é menos 1/3 de e elevado a 1 du. Esse aqui é menos 1/3. A primitiva vai ser e elevado a 1 mais um czinho, né? Menos 1/3 de e elevado a menos x ao cubo. Encontrado quem é a primitiva, eu vou observar quanto vale essa integral num intervalo definido aqui, tá? Fazer uma pequena correção, pequena não, uma grande correção. Veja só, voltar aqui para o enunciado. Quando a gente escreveu essa integral imprópria,
escreveu esse limite, eu estou fazendo n tender a infinito, e acabei que eu repeti aqui. Então, aqui tem uma correção. Aqui, a gente vai fazer, na verdade, é o limite de uma integral definida agora, que é o que a gente sabe fazer, tá? Então, aqui não pode ser infinito, eu não posso repetir aqui infinito. Aqui, o meu limite superior, ele vai passar a ser um número definido, n. E depois é que eu faço n tender a infinito. Então, a ideia é, eu vou calcular um limite de uma integral definida. Por quê? Porque o resultado de um processo de integração definida tende a ser um valor numérico, tá? O que vai acontecer é, eu vou fazer esse n tender a infinito. Se esse resultado desse limite ainda continua convergindo, tá? Para algum valor numérico, eu vou dizer que essa minha integral é convergente, tá? Então, aqui, ó, não posso repetir aqui esse limite de integração como sendo mais infinito, não. Já que eu fiz uma reescrita da integral imprópria. Agora, ela é o limite de uma integral definida. Então, tenho que ter atenção em aqui substituir o mais infinito por n, tá? E fazer o n tender a infinito. Eu peço desculpas aí. Aqui a gente não coloca mais infinito. A gente tem que colocar agora o n, que é o limite de integração que eu considero como sendo definido aí. Então, o segundo passo, ele vai nesse sentido, tá? Eu achei quem é a primitiva da minha função e agora eu vou calcular essa minha função dentro de um intervalo definido. Qual é o intervalo definido? Do ponto 0 até o ponto n. No terceiro passo é que eu executo o limite. Então, o passo 2, vou calcular a integral definida. Qual a integral definida? A integral definida de 0 até n de x ao quadrado elevado a menos x ao cubo dx. Essa integral definida, ela é a função primitiva que eu encontrei no passo 1. Qual foi a função primitiva que eu encontrei? Eu encontrei menos 1/3 de e elevado a menos x ao cubo. Então, isso aqui é menos 1/3 e elevado a menos x ao cubo. E vou calcular isso aqui no intervalo de 0 até n. Então, isso aqui vai ser menos 1/3 de... Posso colocar minha função toda já, né? É elevado a menos n ao cubo, menos toda a minha função, no ponto 0. Então, aqui é toda a minha função no ponto n, menos toda a minha função no ponto 0. Então, aqui vai ficar menos 1/3 de e elevado a menos n ao cubo, mais e elevado a 0 é 1, vai ficar aqui 1/3. Depois que a gente calcula quem é a integral definida, a gente vai calcular de fato agora o limite, tá? Então, no passo 3, eu vou calcular o limite. Calcular o limite quando n vai para mais infinito da integral de 0 a n de x² é elevado a menos x ao cubo dx. Esse limite que eu preciso calcular, se ele existir, tá? Quem é essa integral definida? É a integral que eu acabei de calcular. Tá? Ela é menos 1/3 de elevado a menos n ao cubo mais 1/3. Menos 1/3 de elevado a menos n ao cubo mais 1/3. Para resolver esse limite, a gente observa que aqui tem um
uma função exponencial e o expoente aqui está negativo. Então, eu posso escrever ele para o denominador. Fica 1 sobre e elevado a n ao cubo, mais 1/3. E aqui agora a gente vai fazer o cálculo do limite, de fato. A gente vai fazer a observação de quanto vale o limite, tá? Então, se o n está indo para mais infinito, a minha exponencial, como tem esse n aí, ainda elevado ao cubo, todo esse trecho aqui vai ser um número muito grande que aparece no denominador. Então, é elevado a n e n tendendo a infinito, todo o meu denominador vai ser um valor muito grande, que está indo para infinito. E aqui, se eu faço 1 sobre um número muito grande, toda essa parcela aqui vai tender a 0, tá? E o que é que restou? Restou essa segunda parcela. O que é que eu tenho aqui? O limite, quando n vai para mais infinito. Essa segunda parcela, ela não está sendo impactada por essa tendência de n ir para infinito. Ela é um termo constante, tá? Então, esse trecho aqui, o limite desse trecho, segundo trecho aqui, é o próprio 1/3. Então, o resultado completo aqui do meu limite seria 1/3. Isso, 1/3. Então, esse aqui é que é negativo, esse fator. Então, o resultado do limite é 1/3. Se eu conseguir mensurar quem é o resultado do limite, conseguir encontrar o valor para o limite, porque a minha integral ela é convergente. Então, a integral de 0 a mais infinito de x² elevado a menos x ao cubo dx é igual a 1/3. A integral é convergente.